Vamos voltando. Então, as dietas hepatopatas, elas são dietas com paciente, são dietas onde o paciente ele apresenta alguma alteração hepática, tá? E eles possuem deficiência de vitamina, principalmente vitamina de complexo B, tá? Então, pacientes que têm problemas hepáticos, eles vão apresentar alteração na vitamina, no complexo B, na vitamina B, tá bom? E aí, coisas que esses pacientes hepatopata têm que evitar, né? Então, alimentos fritos, gordurosos, oleosos, né? Para que não altere essa parte hepática. Aí a gente também tem os pacientes cardiopatas, né, que o melhor aconselhável é utilizar carne branca e evitar e investir em alimentos mais saudáveis, tá? Como vegetais, sucos naturais e tudo mais. E aí, quando a gente fala sobre terapia nutricional, a gente tem algumas divisões. Então, a gente tem a dieta oral, a dieta enteral e a dieta parenteral. Então, as dietas orais, elas são administradas pela via da boca. As dietas enterais são administradas por vias de sonda. E a dieta parenteral é administrada na veia. Como assim, professora? Eu vou explicar tudo para vocês. Então, todas essas que eu passei para vocês são formas de dietas orais, tá? A gente tem as dietas enterais. Elas podem ser as dietas líquidas, tá? Então, a dieta enteral nada mais é que é uma dieta líquida por meio de uma sonda que vai ou até o estômago ou até o duodeno, tá? Que é a primeira porção do intestino. Então, pode voltar o slide anterior, por favor. É rapidinho. isso são dietas enterais. E aí a gente tem um paciente recebendo uma dieta enteral, tá? Ela pode ser de algumas formas, como por exemplo, uma das formas é por bomba de infusão. O que seria bomba de infusão? Bomba de infusão, não sei se vocês já viram em fundamentos. A professora já chegou a falar? Não, né? Mas tudo bem, não tem problema, ela vai falar mais para frente. As bombas de infusões, elas são o quê? São equipamentos, aparelhos elétricos, né? Que eles vão determinar a quantidade de líquido que entra por minuto no paciente. Então, os pacientes que eles permanecem em UTIs, eles geralmente, a dieta vem para 24 horas. Então, vem a dieta, ela já vai conter a quantidade, ela é extremamente líquida e ela vai conter a quantidade para 24 horas. E ela vai infundir, e aí como que é programado essa bomba de infusão? A bomba de infusão se programa a quantidade de líquido e a quantidade de horas que você quer que esse líquido corra. E aí ele vai dar conta. Qual é o nome desse método, professora? Essa é a bomba de infusão contínua. Tá, obrigada. Tá? Então, a bomba de infusão contínua, ela vai fazer isso. A gente coloca a quantidade total e ela vai dar, ela vai
ela que vai liberar a quantidade por minuto que esse paciente tem que receber. Lembrando que todo paciente que ele está com sonda nasogástrica ou nasointeral, ele deve manter a cabeceira elevada ao receber a dieta, porque se lembra que a gente falou sobre a válvula cárdia, que ela fica, é uma válvula que passa do esôfago para o estômago, ela vai ficar aberta, porque essa sonda está passando. Então, a chance desse paciente ter refluxo ou broncoaspirar é grande se ele estiver totalmente deitado. Por isso que a gente tem que manter a cabeceira elevada. É a mesma coisa que nós tentarmos comer deitado. Todos os órgãos ficam na mesma posição e esse paciente vai acabar podendo se engasgar. Tá? Uma outra forma de infundir a alimentação é em porções. Então, por exemplo, meio-dia vem uma, e aí 6 horas da tarde vem outra, 9 horas da noite vem outra, e assim sucessivamente. O que acontece? Quando a dieta ela é fracionada, ela tem que correr entre 40 minutos e 1h30. Por quê? Para evitar que esse estômago ele se encha com aquele alimento e o paciente tenha refluxo por causa disso. E quando o estômago ele se enche muito rápido, o paciente pode ter distúrbios gastrointestinais. E o que seriam esses distúrbios gastrointestinais? A famosa diarreia. Então, se a gente infunde a dieta muito rápido, quando ela vem fracionada, geralmente a gente controla o gotejamento fazendo a conta. Vocês vão aprender essa conta em farmacologia, tá? Então, todo o equipo, quem aqui já tomou soro no hospital? A maioria das pessoas. Ou já viu alguém tomando soro. Não tem uma rodinha que controla a quantidade de gotinha que cai? Então, o ideal, né? O que deve ser feito é todo profissional fazer a conta de quantas gotinhas caem por minuto para a gente saber a quantidade de líquido que vai entrar para aquele paciente por minuto. Para a gente conseguir, então, por exemplo, se eu tenho uma dieta de 300 ml, eu tenho que saber fazer a conta para saber que 300 ml tem que correr em 40 minutos. Você entendeu? Ó, a outra, a Daniela tá até passando a mão no rosto, de desespero. Professora, não me fala, eu já fico nervosa, já começo a gaguejar. É um negócio que me dá até dor de barriga, não aguento, velho. Então, só que, ó, aproveitem que vocês estão em casa, né? Isso tudo vai ser treinado na sala de aula, mas aproveitem que vocês estão em casa, vejam vídeo no intervalo das aulas, como que a gente faz as continhas, para quê? Para vocês se habituarem, quando chegarem em farmacologia, vocês já terem uma noção, tá? Isso eu vou dizer com propriedade, toda instituição tem pelo menos 3 questões de conta na prova da instituição. Toda instituição. E se você errar a conta, você não passa. Então, treinem as contas. E a conta, gente, não é um bicho de 7 cabeças, tá? É regrinha de 3. Então, a gente sempre tem que saber a quantidade. Professora, olha, não consigo montar a conta. Então, você vai ter um problema bem grande, porque uma gota, 1 ml tem 20 gotas. Então, você vai ter que fazer uma conta gigantesca para saber quantas gotas vai correr em 40 minutos. Entendeu? E a conta é grande mesmo, porque a minha prima ela fez e eu peguei o caderno dela emprestado. Meu Deus do céu, eu fiquei apavorada quando eu vi. Então, eu não entendi. Não precisa se apavorar. Em farmacologia, vocês vão ter tudo isso.
e isso vai ser mostrado para vocês de forma extremamente fácil, e a gente vai frisar bastante, né, nessas partes, vamos dizer assim. Tá bom, né, professora? Já que a gente Tá? tá aí na guerra, né? Vamos até o fim. Fazer Lógico, o tem que quê? ir. Então, lembrando, a gente tem duas formas de administrar a dieta no paciente com sonda: em bomba de infusão contínua ou ela fracionada, tá? Na bomba de infusão contínua, eu tenho a facilidade que a bomba vai me dar a quantidade por minuto. Ela que vai fazer a continha. Quando eu não utilizo a bomba de infusão, eu tenho que fazer essa conta para saber quantas gotas eu libero, para que esse paciente não tenha episódios diarreicos. Professora, esse método é só para pessoas que estão inconscientes na UTI ou Não necessariamente, tá? Por exemplo, o paciente com AVC que ele não consegue mais deglutir, é passado uma sonda, entendi? tá? Mesmo Pacientes crônicos, oi? mesmo ele consciente. Mesmo ele consciente. Se Não ele não consegue, incomoda o tubo? incomoda. Mas o que que É, acontece? Às vezes o paciente ele até consegue se alimentar pela boca, que a gente tem em alguns casos. Por exemplo, o paciente teve um AVC, ficou super mal, ficou no hospital, 5 dias desacordado depois de um AVC. O que que eles fazem? Eles precisam continuar infundindo a quantidade de calorias necessárias para esse paciente durante o período que ele ficou desacordado. Então, eles passam uma sonda. O paciente acordou. O que que os médicos orientam? Vamos ofertar devagar alimentação via boca para ele. Ah, ele está comendo, mas ele não está comendo uma grande quantidade. Então, vamos continuar com a sonda. Por quê? Ele precisa receber 2.000, 2.500, 1.800 calorias, vai depender do peso e da altura dele, entendeu? E aí o médico ele vai determinando, tanto o médico quanto a fonoaudióloga, quanto a nutricionista, tá? Porque a esse tubo, fonoaudióloga... Oi? esse tubo quem passa, professora? Somos nós ou os médicos e as enfermeiras? Quem passa as sondas? O enfermeiro, O tá? enfermeiro. Isso, o enfermeiro que é responsável por passar essas sondas. Essa é a sonda nasointeral. Ela vai do nariz, passa pelo esôfago, vai até o estômago e ela fica na primeira porção do intestino, tá? Então, o tipo de alimento que tem que receber é um alimento já mais triturado, já literalmente líquido. Por quê? Não vai ter a ação da saliva e não vai ter a ação do suco gástrico, tá? Entendi. E aí ela pode ser de duas formas, industrializada ou caseira. A caseira, a nutricionista vai explicar para a família como que ela tem que fazer. É mais ou menos como um paciente de cirurgia bariátrica. Então, olha, você vai cozinhar batata, cenoura, couve, brócolis, carne, tudo isso você vai bater no liquidificador e passar num pano, peneirar num pano. Por quê? Se ficar resíduo, ela não passa na sonda, tá? Ela não passa no equipo. Então, tudo isso tem que se manter a orientação para os familiares. E a gente também tem, então aqui, ó, esse é um paciente que ele recebe uma dieta. Professora, Oi. a gente que coloca essa sonda para correr no paciente, Quem tá esse perguntando? alimento, né? Nathalie, a sonda quem passa é o enfermeiro, mas o alimento quem coloca são os técnicos de enfermagem. Mas a gente auxilia na colocação? Como? Ou não? A gente auxilia quando A colocação da sonda? coloca? Sim. Por isso que vocês vão ter fundamentos, quais os materiais, como que passa, como que funciona, tudo mais. Obrigada, E uma professora. coisa muito importante que vocês têm que fazer, que vocês vão ver em fundamentos também. Mas toda vez, antes de colocar uma dieta, deve-se fazer o quê? Deve-se auscultar se ela está exatamente no estômago.
Por quê? Porque essa sonda ela pode migrar, ela pode enrolar no estômago e ficar posicionada para cima, levando o alimento para o esôfago e o paciente podendo broncoaspirar. Então, toda vez que um profissional administrar a alimentação ou a hidratação ou medicação, ele tem que fazer a ausculta. Como que eu faço a ausculta? Eu pego uma seringa de 20 ml, desconecto do equipo, coloco no equipo e injeto ar. E aí ele vai fazer som de borbulho, ele vai fazer blu, blu, como se eu estivesse soprando um canudinho num copo com água, tá? E aí significa que ela está alocada no estômago. Eu, como profissional, eu sempre peço para o familiar também auscultar. E aí eu coloco no meu relatório. Então, eu coloco ausculta de sonda positiva está alocada. Coloco algo do gênero e coloco familiar João também auscultou. Ou familiar João ciente da ausculta positiva, entendeu? Então, eu sempre coloco dessa forma para eu me respaldar. O relatório, ele serve para quê? Para respaldo do profissional, tá? Então, para isso que serve um relatório de enfermagem. Para o outro profissional conseguir dar continuidade no cuidado e para respaldo meu. Pode falar. Esse procedimento da sonda, o enfermeiro, ele faz no centro cirúrgico ou no quarto mesmo? Essa sonda pode ser passada no quarto normalmente. No quarto mesmo? Uhum. Tá? Então, ela é diferente daquela sonda que põe nessa veia aqui para poder... Não, calma aí, vamos lá. Espera, o que você está falando é um acesso venoso. E essa daqui é uma sonda gástrica. Então, essa sonda vai no estômago. Esse que você está falando é um acesso venoso. Ela vai na veia, é totalmente diferente. Mas ele não faz o mesmo processo de ir para o estômago? Não. E então, vai para onde a alimentação por essa veia? Calma que eu vou chegar lá. Esse alimento, ele é totalmente... Ele vem como se fosse uma caixinha de leite. Porque tinha uma moça que estava assim lá no coisa. Calma que eu vou chegar lá, senão você vai confundir todo mundo. Eu sei o que tu quer falar, calma aí. Então, essa alimentação da sonda nasoenteral ou da sonda gástrica, ele vem igual 1 litro de leite, sabe? Aqueles que tem a tampinha. Então, e aí ela é fracionada ou ela vem ele fechado que a gente coloca na bomba de infusão. Lembrando que esses pacientes que estão de sonda, eles também têm que receber a água, tá? Então, também tem que ser feita a conta do peso desse paciente para ver a quantidade de água que ele vai precisar receber. Então, tudo isso tem que ser avaliado, mesmo o paciente de sonda, porque ele também pode desidratar. Depois de fazer essa divisão, né? Então, sempre o paciente manter a cabeceira elevada, lembrar que essa sonda, ela pode obstruir para a gente infundir a dieta, né? E aí, a gente sempre tem que lavar a sonda antes e depois. Lavar, eu vou jogar água e esfregar com água e sabão? Não. A gente tem que lavar na parte interna da sonda. E como que a gente faz isso? Sempre que infundir a dieta, que entrar a dieta pela sonda, a gente pega 20 ml de água filtrada, tá? Por que filtrada e não água estéril? Porque ela vai para o estômago. A bolacha cai no chão, o povo sopra e come. Tivesse que ser estéreo, né, gente? Então, é água filtrada normal, tá? A gente lava com 20 ml de água. Para quê? Para que esse alimento que estava correndo na sonda, ele não fique parado na sonda e não obstrua. Então, eu faço isso toda vez que corre a alimentação e que eu faço alguma medicação. Toda medicação via oral, eu não vou dar mais para o paciente engolir, porque o paciente, se ele está de sonda, ele não está conseguindo engolir adequadamente. Eu vou amassar ele, que a gente chama de macerar,
tá? E vou diluir e infundir na sonda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aspirar a água, lavar a sonda para certificar que ela não está obstruída. Eu vou pegar aquela medicação, aspirar junto com a água, introduzir na sonda e depois eu lavo novamente. Isso, gente, eu só estou complementando, mas vocês vão ver isso em fundamentos, tá, gente? Como a gente está falando de dieta, eu estou entrando nisso. E aí a gente tem as gastrostomias, que ela é igualzinho à sonda. Qual é a diferença dela? Ao invés dela passar pelo nariz, ela entra direto no estômago. Então, esse paciente, ele vai para o centro cirúrgico, eles fazem uma abertura direto no estômago e essa sonda fica direto no estômago. Eles fazem isso quando? Quando aquele paciente, ele teve um AVC, ele já está 1 ano com a sonda e ele não melhorou a parte da deglutição dele. E aí o médico vê que ele não vai melhorar. E aí ele prefere passar esse tipo de sonda. Por quê? Porque causa menos danos. Qual seriam esses danos? Menos incômodo no nariz, ela não corre o risco de sair tão facilmente. O paciente diminui o risco de broncoaspirar com a gastrostomia, tá? E a forma de alimentação, ela é exatamente da mesma forma. Ela tem até as mesmas entradas que a sonda nasointeral. Tá bom? Professora, mas o paciente não fica muito preguiçoso? O paciente não fica o quê? Muito preguiçoso, porque acomoda, né? Vira costume. Ou não? Como assim? Que nem criança, professora. A criança com um acesso desse, ela pode ficar preguiçosa, não querer mastigar. E fica pior ainda de você introduzir alimentação nela. Com adulto não acontece o mesmo? Acontece mesmo, só que nesse caso a gente faz em pacientes crônicos, eles não vão melhorar, eles não vão conseguir engolir, entendeu? A gente só faz esse tipo de procedimento quando a gente tem a certeza que esse paciente não vai evoluir. E aí, quando que a gente faz isso? Por exemplo, eu tinha muitos pacientes, eu fazia home care, né? Eu parei depois que tive bebê, mas eu tinha muitos pacientes com paralisia cerebral, que eles já tinham 20 anos, só que eles não conseguiam. Eles fizeram durante 5 anos fonoaudióloga para tentar recuperar a musculatura, né, da boca, para conseguir ter uma mastigação, ou pelo menos conseguir... Perde a firmeza, né? Exatamente. Perde a musculatura. E aí, o que acontece? Não ia adiantar, então os médicos optaram por fazer uma gastrostomia. Por quê? Como ela entra pelo nariz, ela passa pelo esôfago e ela deixa a válvula cárdia aberta. Então, o risco de broncoaspirar é maior. Por exemplo, se eu acabo de infundir a dieta e eu deito o paciente, pode ser que esse líquido saia do estômago e esse paciente broncoaspire, se afogue com a alimentação, entendeu? Diferente da gastrostomia. O controle, né? Ele fica sem o controle do esôfago. Ele fica sem controle de tudo. A mesma coisa um paciente que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, né? O que acontece? Às vezes ele perde a força. E aí ele tenta diversos exercícios, só que eles veem que aqueles exercícios não vai voltar. Então, você vê que existem pessoas, geralmente os médicos, eles avaliam o seguinte, se a pessoa não recuperou os movimentos em 6 meses, ela não vai recuperar mais. Ela não vai haver melhora, entendeu? Então, você pode fazer para manter o que já tem. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela não falava. Ela teve um AVC e ela não falava. Só que ela já tinha tido um AVC há uns 2 anos e a família dela teimou que ela tinha que fazer... Ela comia pela boca, mas a família dela teimou que ela tinha que fazer uma fonoaudióloga para conseguir falar. Só que não adiantava a gente explicar que não vai ter retorno, entendeu? E a família não, queria porque queria.
ela fez 1 ano e pouco de fono e não voltou a falar, porque ela perdeu a habilidade de conseguir controlar a musculatura para conseguir falar de uma forma adequada, entendeu? Então, isso, o médico ele avalia e ele conversa com o familiar, mas existem familiares que acabam não compreendendo, entendeu? Então, geralmente, não é que nem criança, se eu não der, ele vai ficar preguiçoso. Porque ele perde a habilidade, principalmente pacientes que tiveram AVC, por exemplo, e aí eles podem se sufocar, porque eles não vão ter o controle, entendeu? Da musculatura, para engolir na hora correta e tudo mais. Tá? Então, por isso, quando os pacientes eles são crônicos, os médicos optam por colocar a gastrostomia, tá? Ela vai fazer a mesma função que a sonda, a diferença é que foi um procedimento cirúrgico e vai trazer um pouco mais de conforto para o paciente. Por quê? Essa válvula cárdia ela vai se manter fechada, que é a válvula do estômago para o esôfago, então diminui a chance de refluxo e broncoaspiração. Isso não significa que o paciente não vai ter, mas que diminui as chances. Entendeu? Além do que, essa sonda ela tem que ser trocada geralmente a cada 3... Paciente hospitalizado em casa, a gente troca em 60 dias. A outra, a gente tem que trocar todo mês. E aí, o que acaba acontecendo? A outra corre muito risco na hora que eu for passar, ela ir para o pulmão. Óbvio, a gente faz todos os testes e verifica o raio-x, para ver se ela está no local correto. Mas ela corre mais risco. Então, o paciente corre mais risco de infecção, contaminação e tudo mais. Entendeu? E aí, olha como que ela funciona. Então, a gente tem o esôfago, o estômago, e essa sonda gastrostomia, ela fica dessa forma. Bem na parede do abdômen. E aí, como que funciona as dietas enterais? Geralmente, vocês já ficaram no hospital e viram como que é um equipo, né? O equipo, ele tem como se fosse uma peneira, todo o equipo, ele tem como se fosse uma peneira para impedir que qualquer resíduo vá para a veia do paciente, tá? Já o equipo próprio para utilizar em alimentação, ele é um equipo que não tem essa peneira, por quê? Querendo ou não, a alimentação ela é um pouco mais grossa que o soro, porque ela não é totalmente, ela é líquida, mas ela tem uma certa densidade nesse líquido. Nossa, meu gato tá louco aqui, gente. E ela tem uma certa densidade. Então, para a gente conseguir diferenciar esses tipos de equipo, geralmente o equipo de alimentação, ele vem azul. Tá? Geralmente, os equipos de alimentação são azuis. Para a gente conseguir diferenciar qual é um equipo de alimentação, qual é um equipo de medicação, tá? E isso facilita para evitar que, por exemplo, eu coloque esse tipo de alimentação na veia. Meu Deus, né? Não pode. Uma coisa que nós, da equipe de enfermagem, também temos que fazer para diferenciar, colocar dois suportes de soro. Todo mundo sabe que é suporte de soro, né? Onde a gente pendura o soro. Então, geralmente, quando o paciente ele está hospitalizado, né, recebendo a alimentação enteral, a gente coloca um equipo de um lado com só a alimentação e a água e outro equipo com o soro. Para evitar que eu erre. Por exemplo, eu tenho um remédio que é para dar via oral. Via oral é na boca, não é? Só que eu vou colocar na sonda desse paciente para eu não errar a via. Porque é muito comum os profissionais errarem. É muito comum não, né? Na verdade, é um erro que ocorre e é uma falha de
esse profissional ele não prestou atenção. Então, nós temos que nos atentar muito quanto a isso, extremamente, tá? A gente tem que se atentar extremamente quanto a isso. E uma outra coisa, quando a gente engole ar, o que costuma acontecer com a gente? Dá gases? Gases, parabéns. Gases. E aí, o que eu fiz para ver se a sonda estava no lugar? Eu não sei. Eu acabei de falar, gente, eu não peguei uma seringa com 20 ml de ar, com a seringa. coloquei ar na sonda do paciente, Sim. que tá no nariz, que vai até o estômago. O que acontece? Eu tenho que tirar esse ar antes de eu colocar a alimentação, porque senão ele vai ter gases, ele vai ter desconforto. E imagina, uma pessoa que não anda com um abdômen cheio de gases, ele vai ter um desconforto gigantesco, né? Então, eu tenho que sempre observar isso para eu retirar a quantidade de ar que eu coloquei. Então, Como faz? Oi? Como que faz esse procedimento? Eu pego a seringa vazia e puxo, conecto na sonda e puxo, e aí vai vir todo o ar. Da mesma forma que foi, ela retorna. Isso. Tá? Não corre o risco dela Lembrando que nós estamos falando da sonda nasointeral, que vai do nariz até o estômago. E isso não se aplica num acesso venoso, por exemplo. Tá? Professora, na mesma hora que a gente coloca o ar, a gente já pode tirar? Sim. Se a gente conseguiu ter a certeza. Tá, obrigada. Maísa perguntou referente à morte cerebral, Maísa, quando a gente... Então, existem alguns fatores. O que acontece? Quando o paciente ele tem morte cerebral, não tem mais nada que a gente possa fazer. Por quê? O cérebro que vai controlar tudo, ele vai controlar a pressão, ele vai controlar a temperatura, ele vai controlar a respiração, ele vai controlar tudo no nosso corpo, os hormônios que nós precisamos, né? Que nós temos hormônios diários para que a gente consiga sobreviver. Então, não se tem essa opção, tá? De manter o paciente vivo por aparelhos. Eles fazem um protocolo quando os médicos, por exemplo, o paciente está na UTI, ele já está ligado por vários tubos, e os médicos, eles acham que esse paciente teve morte cerebral, eles fazem vários testes para avaliar se ocorreu isso. Se realmente ocorreu, eles comunicam o familiar, que houve morte cerebral. E aí eles optam ou doarem os órgãos ou aguardar até que o corpo pare de funcionar. Entendeu? Mas não existem casos assim, que nem recentemente eu vi sobre um caso de uma pessoa que foi declarada morte cerebral, mas ela foi mantida viva, quer dizer, né? Foi mantida nos aparelhos por 5 anos e depois voltou. Não, ela não tinha morte cerebral. Não era morte cerebral. Morte cerebral é quando não tem nenhuma condução elétrica no cérebro. E aí, como que a gente sabe disso? Por exemplo, alguns testes, isso a gente fala no terceiro módulo, mas eu posso adiantar aqui para vocês, eu tenho 5 minutinhos. Dois profissionais, 2 médicos distintos, então não pode ser o mesmo médico, tem que fazer teste com intervalo entre 12 e 24 horas. O que eles fazem? Eles jogam água fria no ouvido, os olhos eles têm que ter reflexo. Eles pegam um cotonete e passam nos olhos, o olho tem que fazer o reflexo de fechar.
eles fazem estímulo de dor. Então, tudo isso não tem uma morte cerebral, entendeu? Pode ter uma diminuição da condução cerebral, mas morte cerebral, se o paciente tem morte cerebral, eles não mantêm viva. Eles não mantêm ligadas em aparelho. Sabe por quê? Então, Porque esse caso da pessoa que passou 5 anos desacordada depois voltou, não é um caso de não. morte cerebral, é um caso de Isso. só De diminuição coma. das... A pessoa entrou em coma por algum Então, a fator. morte cerebral, na verdade, ela não dá para ser revertida, né? Não. Morrer Entendi. de morte cerebral, acabou. Morte cerebral pode ser por falta de oxigenação, geralmente é por falta de E oxigenação. nem existe transplante, né? Não, como que eu vou transplantar um cérebro? Sei lá, né? Vai que. Professora, por falta de De oxigenação. repente, professora, né? A medicina já está tão avançada que vai que um dia, né? Eu acho também. O que a Luana Professora, tá falando? Não, então, porque eu perdi meu pai por morte cerebral, né? E eu não imaginava que era por falta de oxigenação, porque no caso ele teve um traumatismo. Sim, ele teve um traumatismo, provavelmente alguma veia ou artéria se rompeu, e aí, devido ao rompimento, não houve circulação de sangue naquela região, e aí não houve oxigenação, teve morte cerebral. É que não foi de imediato, né? Que ele sofreu um acidente, bateu a cabeça e não sangrou. O médico disse que o que foi pior é isso, que coagulou, eu acho. Provavelmente foi isso, que o sangue Coágulo, ficou. provavelmente formou um hematoma, esse hematoma formou um coágulo e obstruiu a artéria ou a veia do cérebro e aí impediu que ele conseguisse oxigenar e ele acabou vindo a óbito, né? Provavelmente foi isso. Ficou 10 dias, né? E tentaram, depois de um tempo, verificar os sentidos dele, no caso cerebral, e aí depois diagnosticaram ele com morte cerebral. Então, o que acontece? Então, existem reflexos que o corpo faz que a gente só faz se o cérebro ainda estiver funcionando. E aí, por isso que os médicos, eles fazem esses tipos de teste. Então, como eu falei, tem que ser 2 médicos, né? Então, não podem ser os mesmos médicos, eles têm que ter um intervalo de 12 a 24 horas para conseguir ter um diagnóstico fechado, tá? De morte cerebral. Teve um caso de uma mulher que ela estava grávida de 8 semanas, que ela teve morte cerebral, que mantiveram ela, mas mantiveram ela cheia de antibiótico e medicamentos, eu acho que ela estava de 9 semanas, e fizeram isso para manter o feto. Foi, acho que uma das primeiras vezes que conseguiram fazer isso no Brasil. Foi num hospital público, no interior, eu não me recordo onde, mas eles fizeram isso e eles optaram por deixar até ver quando que ia conseguir. E aí parece que conseguiu manter até 29 semanas, porque o corpo começou a ter infecção e o corpo não conseguia combater. E o corpo também não aceitava mais os antibióticos, porque o cérebro não está funcionando, nada mais funciona. Os rins começam a parar, o fígado e tudo mais. Eles tentaram controlar. Mas a criança sobreviveu? E a criança sobreviveu. E aí, como eles já sabiam que poderia ter um parto prematuro, então eles já deram os esteroides necessários para o bebê maturar o pulmão mais rápido e tudo mais, entendeu? Professora. Mas são casos extremamente pontuais que eles fazem isso. Professora, tem como a senhora botar naquele slide de cardiopata, por favor? Professora, Oi. só me tira uma dúvida. A aula de hoje tem na apostila ou a senhora está dando a parte? Então, a aula de... Quem está falando? Maísa. Obrigada. Então, Maísa, a gente ainda está na parte de nutrição. Se lembra que eu falei que tudo que a gente dá em aula é para complementar? Então, não adianta vocês saberem tudo sobre nutrição se vocês não sabem como usar. Então, aqui eu estou explicando como que vocês vão usar todo aquele conteúdo, entendeu? Uhum. Depois eu posso estar mandando para vocês. Eu preciso só acabar a aula agora e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? E a gente dá continuidade.
Ok. Nossa,